Essa história foi enviada para mim por alguém que assiste esse canal há muito tempo. E quando eu li, eu soube que tinha que contar. Não porque era a coisa mais dramática que eu já tinha ouvido, mas porque era o tipo mais silencioso de devastador. O tipo que acontece sobre purê de batatas e frango assado. O tipo que vem da boca do seu próprio filho, em uma voz calma, enquanto sua neta abaixa os olhos e sua nora dá uma risadinha desconfortável. Então eu vou contar como se tivesse acontecido comigo. Porque, honestamente, depois de ler cada palavra que essa mulher escreveu, parece que aconteceu. Meu filho não gritou, ele não bateu o punho na mesa. Ele apenas olhou para mim do outro lado da mesa de jantar, deu de ombros e disse calmamente: "Mãe, você come de graça aqui." Por um momento, ninguém falou. Minha neta abaixou os olhos. Minha nora deu uma risadinha pequena e desconfortável. E eu senti algo dentro do meu peito ficar muito quieto. Eu não discuti, eu não chorei. Em vez disso, eu sorri. Eu pedi licença da mesa, fui até o corredor e fiz uma ligação silenciosa. "Charles", eu disse suavemente quando a linha atendeu. "Eu acho que está na hora." E naquele momento, tudo começou a mudar. Preste atenção nesse detalhe porque vai importar depois. Essa ligação, esse nome, Charles, lembre-se dele. O estranho sobre humilhação é que ela raramente chega do jeito que as pessoas imaginam. Nem sempre vem com gritos ou portas batendo. Às vezes, ela é entregue silenciosamente, na voz calma do seu próprio filho. Michael tinha 39 anos quando disse aquilo para mim. E se alguém tivesse me perguntado 10 anos antes se aquele momento poderia algum dia existir, eu teria rido. Porque Michael tinha sido um dia o menino que chorava quando ralava o joelho e corria direto para os meus braços. Meu nome é Joan, eu tenho 68 anos e durante a maior parte da minha vida eu acreditei que tinha feito pelo menos uma coisa certa: criar um bom homem. Por 42 anos, meu marido Arthur e eu vivemos em uma modesta casa de tijolos em uma rua tranquila nos arredores de Cleveland. Não era grande e certamente não era luxuosa, mas cada canto dela carregava uma memória. O carvalho no quintal que Arthur plantou no ano em que Michael nasceu. As marcas de lápis desbotadas na parede da cozinha, onde medíamos a altura de Michael a cada aniversário. Os degraus de madeira que rangiam, que Arthur sempre prometia consertar, mas nunca chegava a fazer. Arthur costumava dizer que uma casa não eram as paredes, eram os anos dentro delas. Arthur era o cuidadoso. Um engenheiro por profissão, ele acreditava em planos de reserva e depois mais um plano caso os 2 primeiros falhassem. Enquanto eu passei 35 anos ensinando alunos do 2º ano a ler, Arthur passou essas décadas projetando pontes e se preocupando com coisas desabando. Mas em nossa casa, nada nunca parecia que iria desabar. Michael cresceu amado, apoiado, encorajado. Quando ele tinha dificuldade com matemática no ensino fundamental, Arthur sentava na mesa da cozinha, noite após noite, ajudando ele. Quando Michael quis frequentar a Ohio State para a faculdade de administração, nós discretamente tiramos dinheiro das nossas economias para cobrir o que as bolsas não cobriam. Nós nunca consideramos isso um sacrifício. É isso que pais fazem.
E olha, Michael era ambicioso, embora nem sempre cuidadoso. No final dos seus 20 anos, ele tentou começar uma pequena empresa de logística com um amigo. Faliu em 2 anos, deixando ele com dívidas e vergonha. Arthur e eu ajudamos ele a superar isso também. Nós nunca contamos para ninguém fora da família. Arthur disse algo para mim durante aquele tempo que eu não pensei muito na época. Ajudar alguém a se levantar é bom, ele me disse uma noite enquanto lavávamos a louça. Mas se você carregar eles por muito tempo, eles podem esquecer como andar. Eu pensei que ele estava apenas sendo filosófico. Eu não sabia na época, mas aquela frase era um aviso. Michael eventualmente se recuperou, encontrou um trabalho estável e casou com Lauren quando tinha 32 anos. Lauren era inteligente, organizada e muito direta. Ela trabalhava em administração de saúde e tinha um jeito de falar que fazia as pessoas ouvirem. Por vários anos, tudo parecia estável. Eles se mudaram para Columbus, compraram uma casa, tiveram 2 filhos, Emily primeiro, depois Lucas. Se tornar avós foi como descobrir um novo cômodo em nossos corações que não sabíamos que existia. A vida seguiu em frente do jeito que a vida segue, quietamente, constantemente. Até a noite em que Arthur morreu. Era uma terça-feira no início de outubro. Eu lembro do tempo porque Arthur tinha reclamado a tarde inteira sobre o vento frio. Nós estávamos assistindo televisão quando ele pressionou a mão no peito e se inclinou para a frente. Eu pensei que era azia. Quando a ambulância chegou, os paramédicos já estavam balançando a cabeça. Ataque cardíaco fulminante. Nada que pudessem fazer. Depois de 42 anos de casamento, o silêncio naquela casa era insuportável. O luto é um companheiro estranho. Ele muda o peso de cada objeto ao seu redor. A cadeira de Arthur parecia vazia demais. A caneca de café dele parecia evidência de algo roubado. Nos primeiros 3 meses depois da morte dele, eu mal saí de casa. Michael ligava frequentemente durante aquele tempo. No início, a voz dele soava genuinamente preocupada. Mãe, você não deveria ficar sozinha o tempo todo. Então, um domingo à tarde, ele dirigiu de Columbus e sentou comigo na mesa da cozinha. Mãe, ele disse gentilmente, você pensou em se mudar para mais perto de nós? Eu balancei a cabeça. Essa é a minha casa. Michael acenou devagar. Eu sei, mas é muito para gerenciar sozinha. A casa, o quintal, as contas. É demais para uma pessoa da sua idade. Eu lembro do jeito que ele disse sua idade. Não cruel, apenas prático. Lauren já estava pesquisando opções. A casa deles tinha um quarto de hóspedes. As crianças adorariam ter a avó por perto. E o que eu não entendia naquela época era que o luto torna as pessoas muito fáceis de persuadir. Em 6 meses, a casa de Cleveland foi vendida. Michael cuidou da maior parte da papelada. Eu confiava nele completamente. Por que não confiaria? Ele era meu filho. O dinheiro da venda foi depositado em contas
que Michael disse que ajudaria a gerenciar. Eu não questionei os detalhes. Passar por cada dia já parecia trabalho suficiente. Na primavera seguinte, eu me mudei para Columbus. Michael e Lauren me receberam calorosamente. As crianças me abraçavam toda manhã. Lauren me mostrou onde tudo ficava na cozinha. Michael insistiu que eu ficasse no quarto de hóspedes do térreo para que eu não precisasse subir escadas. Por um tempo, realmente parecia uma família. Mas famílias podem mudar lentamente. Tão lentamente que você não percebe a mudança até que o chão debaixo de você já tenha se movido. Deixa eu explicar o que quero dizer. Os primeiros sinais eram pequenos. Um tom aqui, um olhar ali, uma frase que poderia ser interpretada de duas maneiras se você tentasse bastante. Lauren gostava que as coisas fossem feitas de um certo jeito na cozinha. Eu respeitava isso, era a casa dela. Mas uma tarde, enquanto eu fazia queijo quente para as crianças, ela entrou e me observou com uma expressão que eu não conseguia bem decifrar. Ah, ela disse levemente, você não precisa cozinhar. Geralmente eu cuido das refeições. Algumas semanas depois, eu comecei a lavar roupa durante as tardes. Lauren mencionou casualmente que as tarifas de eletricidade eram mais altas durante certas horas. Talvez seja melhor se você esperar até a noite, ela disse. De novo, parecia prático, razoável. Mas gradualmente eu notei algo. Toda vez que uma rotina mudava, a mudança me movia ligeiramente para mais longe do centro da vida da família. Lauren cuidava das refeições. Lauren gerenciava as compras. Lauren decidia quando os eletrodomésticos deviam funcionar. Eu comecei a pedir permissão para coisas que antes eu teria feito automaticamente. Honestamente, as únicas pessoas que me tratavam exatamente igual eram as crianças. Emily se esgueirava para o meu quarto nas noites só para conversar. Você é minha pessoa favorita nessa casa, ela me disse uma vez. Eu sorri com isso, embora as palavras dela carregassem uma tristeza que ela provavelmente não pretendia. E é aqui que a história fica pesada. Minha correspondência parou de chegar. No início, eu assumi que os correios cometeram um erro. Então, eu percebi que Michael estava pegando a correspondência antes que eu pudesse chegar à caixa na maioria dos dias. Quando eu perguntava se algo tinha chegado para mim, ele sempre respondia do mesmo jeito. Só propaganda, mãe. Mas uma tarde, eu notei um envelope no balcão da cozinha, claramente endereçado a mim. Era de um banco que eu reconhecia. Michael pegou rapidamente quando me viu olhando. Eu cuido disso, ele disse. Algo no jeito que ele disse fez meu estômago apertar. E de repente eu lembrei de algo que Arthur tinha me dito uma vez. Papelada importa, ele tinha dito, especialmente quando as pessoas dizem que vão cuidar dela para você. Uma tarde, enquanto Michael estava no trabalho e Lauren estava buscando as crianças, eu cheguei na caixa de correio antes de qualquer outro. Dentro havia um extrato do First National Bank de Cleveland. Eu abri cuidadosamente. A maioria dos números não significava muito sem contexto, mas uma linha chamou minha atenção imediatamente.
autorização de transferência pendente, e abaixo dela um valor que fez minha respiração parar. Não era uma quantia pequena de dinheiro, nem de longe. Eu não conseguia lembrar da última vez que eu tinha pessoalmente autorizado qualquer transferência envolvendo minhas contas. Eu dobrei a carta e deslizei para o bolso do meu casaco bem quando o carro de Lauren entrou na garagem. Algo interessante na correspondência? Ela chamou alegremente. Eu hesitei. Só propagandas, eu disse. Essa foi a primeira mentira que eu já tinha contado dentro da casa do meu filho. E tinha um gosto estranho. Naquela noite, eu abordei Michael na sala. Você tem cuidado das contas da casa de Cleveland? Ele olhou para cima do telefone. Sim, por quê? Eu mantive meu tom leve. Eu só estava querendo saber se tudo estava resolvido. Ele se recostou. Claro que está. Eu pressionei gentilmente. Talvez eu devesse revisar as coisas eu mesma alguma hora. Ele riu suavemente. Mãe, não tem nada para revisar. Está tudo resolvido. Resolvido. A mesma frase que ele tinha usado quando deslizou aquele envelope para a gaveta semanas antes. Naquela noite, sentada sozinha no meu quarto, com o extrato bancário espalhado na minha mesa, eu pensei em uma pessoa, o advogado de Arthur, Charles Whittaker. Arthur tinha trabalhado com ele por anos, e eu lembrei de algo que Arthur tinha dito não muito antes de morrer. Nós estávamos sentados na varanda dos fundos, assistindo o pôr do sol. Se algo parecer confuso depois que eu partir, ele me disse, ligue para o Charles. Eu tinha rido e dito que ele estava sendo dramático. Arthur apenas sorriu. Me faça esse favor, ele disse. Agora eu entendia por que ele insistiu. Na manhã seguinte, enquanto a casa estava vazia, eu liguei para o escritório de Whittaker. A recepcionista me transferiu. Uma voz masculina calma atendeu a linha. Senhora Wright? Sim. Charles Whittaker falando. Por um momento, eu não tinha certeza do que dizer. Então, eu contei a ele sobre o extrato bancário, a transferência pendente e o jeito que Michael estava cuidando de tudo, sem explicação. Whittaker ouviu sem interromper. Então, ele disse algo que mudou tudo. Seu marido estabeleceu o trust da família Wright vários anos antes do seu falecimento. Foi projetado para proteger certos ativos da família e garantir estabilidade financeira para você. Eu pisquei. Eu não sabia disso. Whittaker pareceu levemente surpreso. Arthur nunca discutiu isso com você? Ele explicou tudo. Anos antes, Arthur tinha colocado uma porção significativa dos nossos ativos em um trust familiar. O propósito era simples: proteger nossas economias, simplificar o planejamento de herança e garantir que eu sempre teria independência financeira. Arthur se preocupava com muitas coisas, Whittaker disse com um leve sorriso, mas sua maior preocupação era que você nunca se sentisse dependente de ninguém. Sabe o que mais me surpreendeu? Arthur tinha adicionado uma cláusula perto do final do trust. Se a beneficiária principal, ou seja, eu, acreditasse que o trust estava sendo mal utilizado, eu poderia assumir o controle administrativo total imediatamente. Espera, fica pior. Whittaker me mostrou resumos de transações recentes.
múltiplas retiradas pequenas ao longo de 6 meses. 5.000 aqui, 8.000 ali. Nada enorme individualmente, mas juntas elas somavam. E a transferência pendente excedia a autoridade discricionária de Michael por um valor significativo. Requeria minha assinatura, uma assinatura que ninguém tinha me pedido. Nos dias seguintes, eu segui o conselho de Whittaker. Eu prestei atenção, eu escutei, e as peças se juntaram rápido. Eu ouvi Lauren sussurrar, ela não vai questionar. Eu ouvi Michael dizer, vai passar em breve. Até Emily, inocentemente, repetiu algo que tinha ouvido a mãe dizer. Quando tudo for transferido, não vamos ter que nos preocupar mais. Então, o documento de autorização chegou na casa. Michael trouxe para mim na mesa da cozinha uma noite, deslizando casualmente. Nada complicado, ele disse. Só preciso da sua assinatura aqui. Lauren estava encostada no balcão. Emily fazia lição de casa por perto. Tudo parecia normal. Meu estômago despencou. Eu peguei a caneta. Os olhos de Michael seguiram o movimento. A expressão de Lauren suavizou com alívio. Ambos estavam certos do que aconteceria em seguida. Mas eu coloquei a caneta na mesa. Michael, eu disse calmamente, antes de eu assinar qualquer coisa, eu acho que precisamos conversar. E foi aí que tudo desmoronou. O ar na cozinha mudou. Os ombros de Michael enrijeceram. A máscara educada de Lauren desapareceu. Eu disse a eles que tinha conversado com o Whittaker. Eu disse a eles que entendia a estrutura do Trust. Eu disse a eles que sabia sobre as retiradas, a transferência pendente e o fato de que ninguém tinha pedido minha autorização. O rosto de Michael ficou vermelho. Você não confia no seu próprio filho? Eu olhei para ele quietamente. Isso depende se meu filho foi honesto comigo. A discussão que se seguiu durou mais de 1 hora. Lauren tentou enquadrar como simplificação. Michael tentou enquadrar como responsabilidade familiar. Mas, eventualmente, Michael disse a coisa mais honesta que tinha dito em meses. Eu sabia que você poderia dizer não. Por isso, eu não expliquei tudo. Estava ali, a verdade. Olha só, eu não assinei o documento. O trust permaneceu exatamente como Arthur projetou. E alguns dias depois, eu disse a Michael que estava me mudando. Não porque ele me forçou, porque ficar naquela casa significava continuar trocando minha dignidade por um quarto de hóspedes e refeições quentes. Michael olhou para mim e disse algo que surpreendeu nós dois. Eu acho que o pai sabia que algo assim poderia acontecer. Eu sorri levemente. Geralmente ele sabia. Então Michael perguntou o que o Trust foi realmente projetado para proteger. Eu encontrei os olhos dele. Respeito. Porque no final, o trust que Arthur criou nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre garantir que mesmo depois que ele se fosse, a mulher que ele amava nunca teria que se sentir como uma convidada na vida de outra pessoa. Nunca teria que ouvir seu próprio filho dizer que ela comia de graça e engolir em silêncio. Eu estava com medo durante aquelas semanas. Eu sentia vergonha de ter chegado tão longe sem eu perceber. Eu queria desaparecer algumas manhãs. Mas a voz de Arthur continuava ecoando na minha mente. E eu sou grata que ele construiu o que construiu. Não por causa do dinheiro, por causa do que me permitiu fazer, me levantar. Se essa história te tocou de alguma forma,
Deixa um like. Sério, isso me ajuda mais do que você sabe a continuar trazendo essas histórias para vocês. Me conta nos comentários. Você teria feito as coisas diferente? Você teria assinado o papel? Porque, honestamente, eu ainda penso no que poderia ter acontecido se eu não tivesse feito aquela ligação. E me conta outra coisa também. De onde você está assistindo agora? Que horas são aí? Às vezes, só saber que outra pessoa está ouvindo faz toda a diferença. Eu leio cada comentário. Então, se você passou por algo assim, alguém em quem você confiava lentamente cruzando uma linha que você nem viu, eu quero ouvir sua história. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal. Toda semana tem uma história nova. E algumas delas são até mais pesadas que essa. Obrigada por ouvir. Eu digo isso de verdade.